Olá, boa noite. Estamos aqui nessa quarta-feira, 7h30, para mais uma live sobre os jogos da Play to Learn. E hoje eu vou falar sobre esse material aqui. Olá, para quem está chegando, sejam bem-vindos. Eu vou falar para vocês simplesmente 15, talvez até 17 maneiras de você desenvolver atividades com esses materiais, com esse material aqui. Então, não vai ser... Então, seus alunos vão aprender os verbos irregulares e fazer frase e desenvolver a fluência. Porque todos os nossos materiais... Oi para vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Todos os nossos materiais têm por objetivo, além de ensinar o vocabulário, também ajudar o aluno a desenvolver a fluência. Então, vamos lá, já vamos começar. Deixa eu primeiro apresentar o material para vocês, né? Esse material aqui, olha, vocês podem ver que ela é uma caixa mais grossa. Então, ele tem 112 cartas. Quando eu fiz, eu não gosto de miséria, né, gente? Então, olha só. Tanto é que para você usar, você vai ter que... Deixa eu só mostrar que é um material que tem muitas cartas. Por quê? Com essas cartas, você vai poder ensinar 36 verbos para os seus alunos. 36 verbos irregulares em inglês. E aí, as cartas em azul são sempre as cartas do infinitivo, elas não estão na ordem, tá, gente? As cartas verdes são as cartas do passado e as cartas em vermelho são as cartas do past participle. Então, o que eu fiz aqui? Sabe aquela tabelinha que a gente dá para os alunos decorarem e eles acabam não decorando? Eu transformei num jogo de memória. Então, a primeira atividade que eu vou sugerir para vocês é que vocês façam um jogo da memória. Só que eu quis mostrar que é um material que tem muitas cartas. Eu não queria fazer um jogo para você ensinar só 10 verbos. Então aqui tem 36. Qual que é a minha sugestão? Você seleciona 12 verbos. Daí você pega o infinitivo dos 12 verbos, o passado e o past participle. Embaralha e aí os seus alunos vão brincar de jogo da memória. E eu vou ensinar algumas maneiras que vocês podem... Oi, para quem tá chegando, algumas maneiras que vocês podem fazer para que esse jogo da memória, porque esse jogo aqui já é um jogo com bastante aprendizado de língua inglesa, mas dá pra gente deixar ele melhor ainda. Então, por exemplo, toda vez que seu aluno... junto com esse jogo, além dos 36 verbos, né, vem também essas cartas aqui. Tem mais uma que não tá aqui, são 4 cartas. Uma carta que tem esse sinal de mais, que seriam para fazer sentenças afirmativas, você deixa virado para baixo. Sentença interrogativa e interrogativa negativa. A negativa deve estar em algum lugar aqui, misturou, mas são 4. Aí qual que é a minha sugestão? Seus alunos, você separou 12 verbos, infinitivo, passado, pode só fazer infinitivo e passado. E aí você deixa essas cartas ao lado. O seu aluno pegou a carta, deu um match, né, gente? Pegou a carta do infinitivo e do passado. O que ele vai ter que fazer? Ele pega uma carta aqui, surpresa, afirmativa. Ele tem que fazer uma frase afirmativa. Dessa maneira, o que a gente tá fazendo? Eu tô ensinando vocabulário para o meu aluno. Eu estou ajudando o meu aluno a desenvolver a fluência, porque ele vai ter que falar uma frase. E também eu tô ajudando o meu aluno a praticar os tempos verbais. Então, é um 3 em 1 que vai te ajudar muito para que o seu aluno, além de aprender os verbos, vai fazer as frases também. Aí... Se você quiser, por exemplo, vai depender. É um jogo muito flexível, então tem muitas maneiras de jogar. Se você quiser, você tá ensinando o presente simples, pede a frase no presente simples. Se você está ensinando o passado, você vai pedir para que o seu aluno faça uma frase no passado. E aí vai depender do que ele tirar. Ele pode fazer uma frase afirmativa, negativa, interrogativa ou uma frase interrogativa negativa, né?
don't you, tarará, didn't you, e assim por diante. Então essa foi a minha primeira sugestão, aqui, check, que é o Concentration Game usando para desenvolver a fluência, né, gente? É um Concentration Game para o seu aluno falar. Tudo bem? Entenderam? Gostaram? Coloca aí para mim se tá tudo bem. A segunda é um tic-tac-toe. Ai, Márcia, tic-tac-toe. Olha esse tic-tac-toe, que luxo! Feito numa caixa de pizza. É claro que aqui, gente, eu colei, né? Claro que vocês não vão colar. Eu colei porque aqui no Instagram a gente tem que mostrar as coisas para vocês, né? E aí, ó, caiu uma carta aqui. Caiu uma, mas vocês entenderam como é que é, né? Aí, qual que é a minha sugestão? Aqui eu peguei uma caixa de pizza e é só para mostrar para vocês. Tem uma outra lá no meu escritório que eu coloquei contact ou qualquer outro, pode ser contact colorido ou pode ser aquele contact transparente. Por que que o contact é legal? Porque o seu aluno vai estar com a carta aqui. Ele escolheu esse espaço, ele tira, ele marca com uma caneta, aquelas canetas que não são definitivas. E depois é só passar um paninho com álcool e você tá com o seu tic-tac-toe, com o seu board de tic-tac-toe. Aqui também, você pode, por exemplo, depois que você jogou o jogo da memória, depois que eles já aprenderam o passado dos verbos, tem várias maneiras que você pode jogar com eles. Se você quer só ver se eles estão sabendo o passado do verbo, ele deixa aqui o infinitivo, ele escolheu esse lugar, tá bom? Só que para você ter esse lugar, você vai ter que falar qual que é o passado desse verbo. Falou, os colegas checaram, tá certo o passado desse verbo, ele pega esse verbo, ele vai tirar daqui, né, porque não vai estar colado, e vai colocar um X ou vai colocar uma bolinha. E aí é aquele jogo da velha que a gente conhece, né? Certo? E você também pode, por exemplo, quais são as possibilidades de você jogar esse jogo da velha com seus alunos? Para fazer frases, para falar só o passado do verbo, se você quiser fazer frases afirmativas no presente ou no passado, né? Afirmativas, negativas, interrogativas no presente e no passado. Só eu já dei 7 opções de vocês colocarem a língua inglesa. Eu bato muito nessa tecla, né, da gente desenvolver a fluência. Como é que eu posso desenvolver a fluência do meu aluno? Trazendo possibilidades para que ele sinta-se à vontade para falar a língua inglesa. Não importa se ele vai falar simplesmente o passado do verbo, né, no início, ou se ele vai fazer uma frase, mas eu tô deixando ele num ambiente confortável, e é isso que o jogo faz. O jogo tira o aluno, né, daquela tensão que se, por exemplo, você vai pedir para que ele fale uma frase, um exercício que os alunos vão ter que falar frases na frente da classe. A minha sugestão é que você sempre reúna os seus alunos em grupo de 6. Dessa maneira ele está lá num grupo pequeno, mas também um grupo que ele vai poder falar e as pessoas vão ouvi-lo, certo? Não tá na frente da classe toda e tem um propósito. Ele não tá falando uma frase sem propósito. O propósito é que ele possa marcar o ponto, marcar o ponto, certo? Gostou? Que bom que você gostou. Então, olha, gente, aqui como eu já disse, eu fiz com a caixa de pizza. Mas se você quiser investir, fazer de madeira ou, né, vai ver o que é melhor para você, tá bom? E a minha sugestão é sempre colocar um contact, porque daí você vai usar muitas vezes. Inclusive, uma outra sugestão, se você quiser, você pede para que os alunos guardem, né, a caixa. Isso aqui é uma caixa de pizza que acho que veio uma pizza só que sobrou e a gente trouxe para casa, então ela não ficou engordurada. Você pode pedir para que os alunos tragam e vocês fazem juntos na sala de aula. E você vai dando os comandos, né, em inglês. Cut, measure. E aí já fica, eles fazem e depois eles usam. Então essa foi a minha segunda sugestão para você usar esse jogo aqui para brincar de tic-tac-toe. A minha terceira sugestão, as primeiras são as mais comuns, né? Mas fica aí porque eu já falei que tem 17. Oi, Elcia. Tem 17 sugestões.
A terceira é essa aqui. Se você quiser esse template aqui, você entra no meu Instagram. No Instagram não, você entra no meu WhatsApp e pede. Eu tenho 3 grupos de WhatsApp. Se você clicar na bio, não entra agora. Se você clicar, fica aqui. Se você clicar na bio, vai te levar para o meu WhatsApp. E aí você pede lá. Só eu que posso mandar mensagens. Mas se você for falar, a mensagem vem para mim, tá certo? Aí eu mando esse template para você. Você imprime. E o legal é que, suponhamos que você tem espaço para quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15, 20. Ó, tem espaço para você colocar 24 verbos. Aqui tem 36. Você ensinou 12, 12, 12. Depois você pode fazer um bingo. Aí você vai... eles escrevem aqui, tá vendo que tem espaço? Aí eles escrevem o que eles quiserem dentro das palavras e no lugar que eles quiserem, dentro do que você ensinou. E aí você pode, agora eu vou dar as ideias para vocês fazerem o bingo, né? Porque com o professor de inglês, a gente não leva uma brincadeira, uma atividade só para eles se divertirem. A gente leva a brincadeira, a atividade para que eles se divirtam sim e para que haja aprendizado. Então vocês podem pedir, por exemplo, que eles escrevam os 24 verbos no infinitivo, desses que tem no jogo. E aí você vai pegando as cartas e vai cantando bingo, certo? Essa é uma maneira. Uma segunda maneira é, eles escrevem o verbo no passado e você canta o bingo no passado. Uma terceira maneira, eles escrevem o verbo no infinitivo e você canta o bingo no passado. Aí ele vai ter, além de prestar atenção, esse é o nível hard de brincar de bingo de verbos irregulares. Eles escrevem o infinitivo e você canta o passado. O que vocês acharam? Escreve aí pra mim. Então, quem quiser, entra lá no meu Instagram e pede. Essa foi a terceira maneira de usar esse jogo. A quarta maneira chama-se Make Up a Story. Então, por exemplo, você pode dar... Também tem várias maneiras de jogar. Você vai, por exemplo, se você quiser que essa atividade seja feita em pares, você vai dar 3 verbos para cada aluno e eu vou ter que juntar esses 3 verbos, e aí, é claro, se é make up a story, eu não vou usar o verbo no infinitivo, mas eu vou usar o verbo no passado, porque normalmente uma história, eu tô contando alguma coisa que aconteceu no passado, certo? E aí, você pede para que ele conte a história para o colega escuta e depois o colega conta a história. Então, é make up a story. Essa é uma maneira de você fazer os seus alunos mais de nível avançado falarem em grupo. Agora você não quer fazer em grupo, você quer fazer uma atividade com a sua classe toda. Como eu disse, tem 32 verbos, mas você pode dar o verbo no infinitivo ou no passado. Faz um círculo com a sua classe, com a turma, dá uma carta para cada um e aí você começa uma história. O próximo aluno vai ter que continuar sua história colocando esse verbo aqui. O próximo vai ter que contar. Então vai ficar uma história bem doida, uma história contada pela classe toda. Nesse momento, eles não podem escrever, não podem escrever nada, só vão falar. Só vão falar e usar a imaginação. É claro que essa atividade é para os alunos que já conseguem falar. Se você quiser, como uma atividade de follow-up, de fazer depois, né, depois da classe, você pode pedir para que eles escrevam a história, tá bom? E aí é muito legal porque você pode até corrigir e colocar essas redações no mural, porque as pessoas vão se lembrar de coisas diferentes, então vai ficar muito legal. Ah, eu não lembrava disso, nossa, eu não lembrei que tinha esse verbo, e daí eles podem também comentar e conversar sobre as histórias. Então essa foi a atividade número 4, que é Make Up a Story. A quinta, eu já tô na quinta, né, gente? Eu prometi de 15 a 17.
A quinta atividade chama-se Sentence Race. E é bem legal se você quiser fazer com 3 ou 4 grupos. O que você vai precisar? Você vai dividir a sua classe em 3 ou 4 grupos. E aí um aluno, por exemplo, tem 20 alunos. Vai colocar 4 grupos de 5, um atrás do outro. Vai dividir a lousa, se dividiu em 4 grupos, vai dividir a lousa em 4. E é legal para que tenha também um pouco mais de uma sensação de pertencimento, vocês podem pedir para que eles escrevam ou para que eles sugiram nomes, né, para os grupos. Tiger, Cats, eles vão dar os nomes lá que eles gostarem. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar 4 montinhos de carta virado para baixo, é claro, com o mesmo número de cartas. E o que eles vão ter que falar? O que é essa sentence race? Eles não vão ter que falar, eles vão ter que escrever. Quando você dá, você pode até ter um sino desse aqui, e aí, quando você toca o sino, eles têm que correr, pegar uma carta, ir até a lousa, escrever a frase. Escreveu a frase, volta, coloca a carta aqui no fim, dá o giz ou a caneta que ele está usando para escrever na lousa para o próximo colega e o próximo vai. Por isso que chama-se Sentence Race. Aí você pode, por exemplo, determinar que eles vão brincar disso durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Quando você toca o sino, eles têm que parar. E aí eles param e aí é o papel do professor. Você vai até a lousa, vai ver se as frases estão corretas ou não. Se a frase tiver 5 frases, 3 corretas, marca 3 lá. 5 frases, 5 corretas, marca 5 lá. E daí o campeão é o grupo que conseguiu escrever o maior número de frases corretas. Você pode fazer, se você quiser praticar, frases negativas ou até mesmo perguntas. Então, essa é Sentence Race. Agora, o nome dessa atividade, eu vou para a 6ª atividade. E essa atividade, eu dei o nome para ela de Fly Swatter, porque a gente usa esse mata-moscas. Eu até tenho esse mais bonitinho aqui, mas ele é mais difícil de achar, né? Essa atividade derivou de uma atividade que eu brincava com os meus filhos quando eles eram pequenininhos, hoje eles já são homens, né? Que era do Pokétapa, era do Pokémon. E vinha um negocinho desse aqui com uma ventosa e eles tinham que bater para acertar o Pokémon. Aqui o que você vai fazer? Você pode colocar na lousa, na mesa, quantos verbos no infinitivo, por exemplo, você quiser. E aí você coloca os verbos no infinitivo. Se você tem muitos alunos e só tem... O legal é você então dividir a turma em 2 grupos. E cada vez... E daí fica uma fila atrás dos alunos, né? Que estão perto da lousa, certo? Eles ficariam, né? Uma fila atrás deles. E aí eles iriam... Você vai falar... por exemplo, se você colocou o verbo no infinitivo, para ficar um pouquinho mais difícil, você pode falar o verbo no passado. Aí ele vai ouvir o verbo no passado, mas ele vai ter que acertar o verbo no infinitivo. E é legal porque, acho que vocês não conseguem ver minha mesa, né? Quando ele bate, não... Oi! Quando ele bate, ele não tem como o outro aluno querer pegar, né, a carta. Já teve caso do aluno tentar colocar a carta embaixo, mas não tem como, tá ok? Então, essa é uma atividade que os alunos curtem muito e eu dei o nome de Fly Swatter porque vocês vão brincar com esse mata-moscas, tá ok? Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí para mim. A próxima atividade é uma bem conhecida, chama-se Two Truths and a Lie. 2 verdades e uma mentira. E o que você vai fazer? Eles vão pegar, você vai dar as cartas, você vai dar 3 cartas para eles e eles vão ter que, com esses verbos aqui das cartas, falar Two Truths and a Lie.
Então, eles vão fazer as frases e vão contar para a classe. E a classe vai tentar adivinhar a frase que é mentira e a frase que as duas frases verdadeiras e as duas frases falsas. É uma atividade bem divertida e eu gosto de fazer com esses verbos aqui. Tá ok? Então, essa é Two Truths and a Lie. A próxima é uma que os teens, que eu já tô na 8ª atividade, né, gente? A próxima é uma que os adolescentes gostam muito, que é Bowling Sentences. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar, por exemplo, pode ser no chão ou pode ser na sua mesa, coloca as cartas embaixo e coloca os pinos de boliche. Eu uso esses aqui, gente, uns pinos bem baratinhos, não, né? E aí o aluno você pode colocar 5, 6 pinos com as cartas embaixo. Aí o seu aluno vai jogar a bola, esse bowling set vem com uma bolinha, ele vai jogar a bola. Suponhamos que ele acertou em 3 pinos, derrubou 3 pinos. Ele vai pegar as 3 cartas dos 3 pinos e vai ter que fazer uma frase, você vai definir antes, fazer uma pergunta, fazer frases negativas. Se estiver correto, ele derrubou 3 pinos com 3 cartas embaixo, ele vai marcar 3 pontos. Se as 3 frases estiverem corretas, ele marca 3 pontos. Tá ok? Se só uma frase estiver correta, ele marca 1 ponto. Daí é vez do outro grupo e assim sucessivamente. Os alunos adolescentes gostam bastante dessa atividade com o boliche. Essa então, derrubou. Essa é a atividade número 8, que eu tinha até marcado 9 também. Deixa eu só mudar aqui os números. Acho que vamos ter 16 atividades. A próxima, deixa eu fazer o seguinte para vocês verem. A próxima é com esse spinner aqui. Deixa eu mostrar o spinner. Eu coloquei uma flechinha, mas se você tiver algum outro brinquedo aí na casa de vocês, dá para usar. Você vai colocar, dá para ver? Por exemplo, você vai colocar as cartas na mesa fazendo um círculo. Vou colocar aqui. Cada aluno vai girar aqui. Caiu na carta run. Aí o seu aluno vai ter que fazer uma frase. Vejam que é sempre para ele fazer uma frase. Por quê? Porque quando ele faz a frase, ele tem que saber o significado e falando a frase, ele também está desenvolvendo a fluência deles, né? Lembrem-se que a língua é um aprendizado diferente dos demais. Por exemplo, diferente do aprendizado de história, porque eu não preciso necessariamente falar história para aprender, mas língua, sim, eu preciso falar a língua, certo? Então essa aqui é mais uma atividade feita com um spinner. Deixa eu tirar que daqui a pouco vem outra. A próxima, agora eu esqueci o dado, eu tinha feito uma... Deixa eu ver se eu tenho um dado aqui. A próxima atividade seria com um dado de 6 faces, mas eu não trouxe o dado. Olha só a minha falha, gente. Agora eu não vou levantar para pegar o dado, mas enfim, eu consigo explicar a atividade para vocês sem o dado. Você tem que fazer como se fosse um índice e coloca na lousa. Se ele jogou o dado e tirou o número 1, você pede para que ele faça uma frase afirmativa. Jogou o dado e tirou o número 2, uma pergunta. Jogou o dado e tirou o número 3, uma frase negativa. Jogou o dado e tirou o número 4, uma double-edged question. Jogou o dado e tirou o número 5. Aí você pode até repetir, né, gente? Faz uma frase afirmativa de novo. Acho que vocês entenderam a ideia, né? Qual que é a ideia? Então, cada número do dado vale uma frase. E quando é que o jogo... Eu tô falando sobre esse jogo aqui. E quando é que o jogo entra? Joguei o dado, deu o número 2. Eu venho aqui... eu venho aqui, pego uma carta,
porque não é uma frase da minha cabeça, senão fica muito fácil, né, gente? Seria número 2, seria uma pergunta. Aí eu peguei esta carta, eu teria que fazer uma pergunta. Do you read every night? Certo? Então, dessa maneira, eu direciono, eu deixo um pouco livre, né? Para que ele crie a pergunta, mas eu direciono para que ele pegue uma carta e tenha que usar um verbo que pode ser que ele saiba o significado, pode ser que ele não saiba o significado, certo? Então, essa foi a atividade número... Gente, já tô na 10, eu tô falando rápido, né? Se você acha que esse conteúdo pode ser útil para algum colega, manda um aviãozinho, convida um colega para assistir também, para aprender a usar esse jogo da memória dos irregular verbs. E essa live vai ficar salva, ela fica salva aqui no Instagram e também eu coloco ela no YouTube. Então, se vocês quiserem assistir depois, fiquem à vontade. A 11 eu acho que eu não vou falar, porque eu tô sem o material aqui. Agora, a 12 eu tô criando um board. Agora eu vou mostrar pra vocês, ele ainda não tá pronto. Nos stories, né, eu tinha falado que eu ia mandar. Esse jogo os americanos gostam muito. Chama-se Jeopardy. Então, a ideia é colocar os verbos aqui de maneira que o meu aluno não veja que verbo é. E aí, aqui vão ter os valores. Cada carta vai ter um valor. O aluno escolhe a carta e ele vai ter que fazer uma frase. E eu posso também delimitar se aqui é afirmativa, negativa, interrogativa, double-edged question. E aqui na frente eu coloco os valores. É legal que esse board aqui, você faz uma vez e aí você pode usar... Opa! E você pode usar com todo tipo de jogo de carta da Play to Learn. Essas cartas desse tamanho, elas vão caber lá. Então, esse é o Jeopardy. Se você quiser, por exemplo, fazer um dia de atividades com seus alunos, né? Essa é uma atividade legal para se fazer. Você pode pensar em 5 ou 6 atividades e faz uma competição com eles. Certo? Essa foi a 12. A número 13 chama-se Verb Review Game. Então, o que é isso? Você pode até fazer com a classe toda. Você vai selecionando os verbos read e eles vão ter que colocar o maior número de palavras ou de frases conectados com read. Read a book, read a magazine, read every day, read every night. E aí você delimita um período de tempo para que eles possam escrever tudo que tiver. Por isso que é Verb Review Game, para que ele possa expandir o conhecimento dele. Quando você achar que deu o tempo necessário, você toca o sino. Aí ele tem que parar. Ganha o aluno que tiver escrito o maior número de palavras relacionadas a esse verbo aqui. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aí. Esse chama-se Verb Review Game. Atividade número 14 é um quiz. Os alunos amam quiz, né, gente? Só que é legal você ter um sino desse daqui para você fazer o seu quiz. Como é que você pode fazer? Você pode, por exemplo, como é um game show mesmo, né? Coloca o quiz aqui no centro da sua mesa, aqui, ó. Alunos desse lado, alunos desse lado. E aí você vai falar, por exemplo, você vai ficar com as cartas no infinitivo. E esse quiz é para eles falarem qual seria o passado do verbo. Então você vai falar to have. Quem tocou primeiro? Had. Se ele falar errado, se não for esse o passado do verbo, o oponente ganha o direito de falar, certo? Então é um quiz, uma atividade bem gostosa que eles adoram. Imagina fazer uma tarde de jogos para os seus alunos. Eu tenho certeza que eles vão adorar. E esse sino aqui dá para usar em várias atividades. Então eu recomendo ter um sino desse.
outra atividade que eu vou sugerir, aqui eu peguei, olha só, essas cartas aqui, elas não vêm no jogo dos Irregular Verbs, mas tem outros jogos da Play to Learn que tem, então pode ser tanto boom quanto pop. A gente tem algumas cartas escrito boom e algumas cartas escrito pop. Como é que você joga? Você vai colocar as cartas no balde e vai colocar as outras cartas que você quer que os seus alunos pratiquem. Então, tá lá num círculo, tá indo, né? Eu pego aqui, to have, o seu aluno vai ter que fazer uma frase com have. I have breakfast every day at 7:30 in the morning. A frase tá certa. Eu fico com a carta para mim, porque isso significa que eu tenho um ponto. Aí vai o outro, vai para todo mundo. Todo mundo passou, voltou para mim. Aí veio esse verbo to leave. Aí eu tenho que fazer uma frase também. A frase tá correta, eu já tenho 2 pontos. E assim, e vai passando para os colegas, né? Cada um vai ter que pegar, o professor combina. Uma frase afirmativa, negativa, interrogativa. Se por acaso ou quando eu pegar a carta e ao invés de eu pegar um verbo, eu pegar a palavra boom, o que eu vou fazer? Eu tenho que devolver todos os verbos pro vasinho, pro balde, para onde for. Então, essa é uma atividade bem legal. Você pode, por exemplo, pedir para que seus alunos façam frases na afirmativa, negativa, interrogativa ou no passado, ou simplesmente se eles estão ali no início, ele pega uma carta e tem que falar o passado. To pay, paid. Fiquei com a carta. E todo mundo vai fazendo. Então, é assim, quando sai boom, eu tenho que devolver tudo e eu perco todos os meus pontos. Então eu tô falando bem rápido, né, gente, para que não fique muito demorado, né? A gente sabe que o tempo hoje custa muito. Agora, a próxima, cadê? Tá aqui. A próxima atividade é o seguinte: você tem um joguinho de dardo como esse, né? Só que ele não tem espetinho, ele não tem pontinha, ele tem esse carrapicho aqui na ponta. Aí o seu aluno, ó, tem vários valores, né? Ele jogou aqui. Então, vale 140. Aí ele vai pegar uma carta, por exemplo, e vai ter que falar o passado de to buy. O passado é bought. Então, esse aluno, você vai anotando, tem 140 pontos. Depois vem um outro e joga de novo. Olha só, esse aqui vai valer 130. Aí ele pega to win. Qual que é o passado de win? É won. Ele fica com 130. E você então pode fazer a competição com 2 grupos na sua sala de aula. Cada hora um vem e tem que acertar, jogar. E aí é um jogo de sorte ou de azar, né? Mas também ele vai ter que saber o passado do verbo. Então essas eram as atividades que eu queria compartilhar com vocês desse nosso material do jogo dos Irregular Verbs. Ele tem 36 verbos, então é um material que tem muito conteúdo para você usar com seus alunos. Essa live vai ficar gravada. Eu compartilhei 16 maneiras de vocês usarem esse material, fazendo com que todas as maneiras que a gente falou aqui, a gente coloca o aluno no centro da aprendizagem. Eu acredito muito que um aluno, especialmente de línguas, ele só é capaz de aprender uma língua nova se ele for colocado ali no centro da atividade para que ele possa desempenhar as tarefas. Então é isso, essa live vai ficar salva. Se você quiser compartilhar, recomendar para algum professor, tem 16 atividades bem interessantes. E por que eu estou fazendo as lives? É porque a gente tem todos os meses 3 jogos que estão em oferta. Eu chamo os jogos essa oferta de jogos do mês.
e aí elas têm 25% de oferta. E eu prometi aos professores que eu faria uma live para cada jogo, para ficar salva essa live. Aí um dia você, eu preciso ensinar os verbos para os meus alunos. Você vem aqui ou vai lá no YouTube, procura essa live e ela vai estar salva. E se você quiser aproveitar e comprar essa promoção, né? Nesse mês de setembro, tem 3 jogos. Agora eu não lembro quais são os 3 jogos, mas um deles é esse aqui. Eu acho que é Irregular Verbs, Antônimos e Super Pack. São antônimos não, gente, homophones, né? Que para os alunos, que é muito interessante, principalmente se você quer ensinar a pronúncia das palavras, né? Para que eles aprendam que existem palavras homófonas em inglês, que elas são escritas de maneiras diferentes, mas que têm o mesmo som. E às vezes o aluno não se atenta a isso e ele fica sofrendo tentando pronunciar as palavras de uma maneira diferente, porque ele acha que são iguais. Então, esse mês é o Super Pack. O Super Pack, o que é? É um jogo, é uma caixa daquelas grandes, que vem com 3 tabuleiros. Então, tem tabuleiro do condicional, tem tabuleiro do make e do do, e tem outro tabuleiro também. São 3 tabuleiros no Super Pack. Tem esse jogo e tem a dos homófonas. Eu acho que tá por 119 e alguns centavos, mais o frete. Então, se você quiser recomendar o nosso canal e os nossos jogos para os outros professores que vocês conhecem, eu vou ficar muito agradecida, certo? Então, eu vou parando por aqui. Essa live vai ficar salva. Se você perdeu, você está chegando agora, eu estou encerrando a live, mas ela vai ficar salva aqui e no YouTube. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. E qualquer dúvida é só falar comigo através do direct. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada para quem ficou até o fim.